Amém. Pai, em nome de Jesus, entro na tua presença, que não saia uma palavra aqui que não seja tua, que nós possamos aproveitar ao máximo esse momento de adoração e de ouvir a tua voz. Quando nós oramos, nós falamos, mas quando nós meditamos na tua palavra, nós te ouvimos. Fala aos nossos corações e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, esse áudio ele está sendo gravado, ele fica registrado para anos, anos e anos. Então vamos aproveitar da melhor maneira possível. Eu tenho uma dinâmica. Eu vou tentar falar devagar, mas é uma coisa que depois é para parar, para ouvir, para estudar, porque é muita informação. Eu não vou ler um versículo aqui e ficar meia hora falando de versículo. Eu gosto de pregar como se eu estivesse morrendo. Estou morrendo, estou com as minhas filhas ali, tenho 15 minutos para passar a mensagem. É o jeito que eu gosto de pregar. Então vamos lá. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: para quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus está escrita em Mateus 5,3, para os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquela pessoa que pode ter tudo, mas ela reconhece que sem Deus ela não é nada. Ok? Então, essa mensagem de Deus é para você. Se você é um pobre de espírito, uma pessoa que está sedenta por Deus, você é o público dessa palavra. O título da mensagem de hoje, Marcos e Ariane, seria A âncora, a raiz e a pedra. Ok? André, de onde vem a âncora? Em Hebreus 6,19, diz assim: Hebreus 6,19, a qual temos como âncora da alma segura e firme. O que é? Vamos no 18. Pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, a esperança proposta por Deus é a âncora da nossa alma. Amém? Então, Hebreus 6,19. Você que está ouvindo aí, pega um papel e uma caneta. Comecei com Mateus 5,3, agora Hebreus 6,19. Agora, uma informação importante. A palavra de Deus, a vida eterna, Marcos e a Ariane, ela foi feita com promessa e com juramento. Deus, quando fala para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ele prometeu, está lá em Gênesis 22, e depois ele jura. Ou seja, Deus prometeu e Deus jurou. Amém? Amém. Agora a gente vai começar a palavra. Vamos dar um pano de fundo. Um pano inicial, uma situação de onde nós estamos vivendo hoje. Estamos em 2025. O mundo hoje ele é cercado de distrações, ok? Temos algumas ameaças, assim. Hoje está fácil você descambar para jogo. Já viu gente viciada em jogo? Ele está conversando com você e está jogando. Vícios, vícios, tanto liberado quanto aquele proibido. As tentações, os perigos sexuais, que é um perigo para muita gente. Vivemos o período da rede social, que é uma coisa mais nova, mas que é motivo de distração. E tem ameaças mais recentes. Dizem que a inteligência artificial vai tirar, vai modificar o trabalho, que é uma bênção. Eu sempre falo que o funcionário que trabalha com a mão, ele é abençoado, porque é isso que Deus quer, né? E tem até o transhumanismo, que agora estão querendo misturar homem com máquina. André, você vai falar disso hoje? Não. Eu só estou fazendo um pano de fundo do que o mundo está cercado hoje. E alguém pode falar para mim, André, mas isso aí não é nada perto do meu cartão de crédito. Para mim, o meu cartão de crédito é a minha maior ameaça. Tudo bem, a gente entende que tem muita gente passando por situação financeira. Acho que a pessoa estando com saúde, com a família, onde o calo aperta, né, você não poder fazer uma compra, ir no supermercado, isso também é muito ruim. Mas o que eu quero dizer, o perigo da gente viver uma vida com distração e não pegar o que é mais importante. Ok. Então, vamos lá. Mas o que é o mais importante, André? Eu falei que o título é a âncora, a raiz e a pedra. Eu tenho uma filha de 17 anos, a Vitória. Tenho duas com 7, Pietra e Antonella.
e eu faço algo com elas que eu sugiro que vocês façam com seus filhos e quem estiver ouvindo, que é desenhar uma árvore, ok? E a árvore ela tem um tronco que eu chamo para mim que é a matemática, ok? Uma pessoa que sabe matemática, ela está preparada para aprender biologia, química, física, línguas. Então é muito importante você investir na matemática, sobretudo na criança, mas tem a raiz. Se não tiver Deus, a raiz da árvore. Então eu desenho uma árvore, coloco a raiz, falo assim, antes de aprender matemática, para vocês aprenderem português, biologia, etc., a gente vai ler a Bíblia. Então, mas André, de onde você tirou isso? Que Deus é essa raiz? A gente já viu aqui da âncora da alma, ok? A âncora com a pegada mais de mar. Mas imaginando uma árvore, a raiz. E agora eu vou ler de maneira calma, mas sem perder tempo, alguns versículos que embasam essa questão de como é importante a gente ser uma árvore cuja raiz é Deus. Jeremias 17, no versículo 7, diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Colossenses 2, versículo 6 diz assim: Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai arraigados. Amém? João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá fruto. Salmo 1, né? Me lembra uma pessoa muito amada, gostava muito desse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que tremendo. Efésios 3,17 diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, amém. Isaías 37:31, e o remanescente da casa de Judá, que somos nós, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Mateus 7:24 é um clássico. Todo aquele que escuta a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Amém. Provérbios 12:3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, aqui, irmãos, primeiro tópico de hoje, falei da âncora, falei da raiz, que a gente possa realmente perguntar: será que a raiz da minha vida é Deus? Será? Porque falar até papagaio fala. Será? E será que eu estou instruindo meu filho, a minha filha, nisso? Porque lá na frente pode dar ruim. Tópico 2. O judeu, Marcos, ele gosta muito da lei. Tudo para o judeu é a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. A lei é boa. As pessoas, no meio cristão, elas deturparam, porque diz assim, a lei é morta, agora é a graça, e aí virou uma bagunça. Tem gente que acha que pode chutar o balde, porque afinal de contas, pela graça, todo mundo será salvo. No tópico 2, eu quero chamar a atenção o seguinte: Jesus é a palavra de Deus. Então, quem ama a Jesus, acho que se eu perguntar para 100 pessoas, é capaz de 99 falar assim: eu amo a Jesus. E sempre tem um que vai falar que não ama para ser do ponto. Não vou falar 100, não. Mas o que significa amar a Jesus? Jesus é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, para ela ser amada, ela tem que ser obedecida. Ok? É complicado falar esse tipo de coisa que fica parecendo assim, caraca,
o cara está falando de obedecer palavra, que tem que dando lição de moral. Não é isso. Que cada um possa pegar e discernir. Eu creio para mim que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Poucos serão escolhidos. Se eu tivesse agora, se eu parasse o culto, ligasse o som ali embaixo, colocasse um funk, um uísque liberado, pode ter certeza que ia ter no mínimo umas 30 pessoas. Mas quando você chega para falar de Deus, a galera não quer, mas são poucos. Só que a gente tem que saber, será que dentre esses poucos a gente tá no seleto grupo? Porque vai ter gente que tá, mas não tá. Vou fazer um exemplo. Eu tô com a máquina ali parada porque ela tá sem o sensor. A máquina sem o sensor, Ariane, o que é o sensor? O sensor é o seguinte, a mesa vem e sem o sensor, ela fica maluca, ok? Que bom que a máquina percebeu que está sem o sensor e ela não ligou. Porque tem máquina que pode, de tão velha, funcionar sem sensor. A palavra de Deus é a mesma coisa. A gente tem que colocar o sensor dentro da gente. O Espírito Santo avisa, ó, tu tá sem o sensor. Aí cabe a cada um colocar o sensor. Pode acontecer do Espírito Santo falar uma, duas, três vezes, a pessoa seguir sem sensor, viver a vida sem sensor e morrer sem o sensor. Vamos lá. Jesus, a palavra. Eu vou ter que ser dinâmico aqui, até ia pedir, mas acho que vai perder tempo. Eu vou seguir no barco aqui, tá? Eu já li algumas vezes aqui que em Deuteronômio 8,3 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Inclusive, Jesus foi tentado, né? Igual todos nós somos tentados, e ele proferiu essa palavra. Mas o que eu quero chamar a atenção, e aí, Vitória, Pietra, Antonella, quem estiver me ouvindo, que é o seguinte: eu espero conseguir traduzir em palavras. A palavra de Deus ela é muito boa se ela estiver dentro da gente. Se ela não estiver dentro da gente, ela é uma grande ameaça. Eu peço perdão aqui, é que eu tenho que gravar uma mensagem séria. É a vida. A Ariane talvez, pô, eu tô cheio de coisa para resolver, conta para pagar, o sono bate, o calor é grande, mas vamos lá, vou repetir. Isso aqui eu ouvi de um rabino, embora ele tenha quase que idolatrado a palavra, mas nós cristãos sabemos que Jesus é a palavra, e agora vem a cereja do bolo, porque eu falei aqui, ó, a âncora, a raiz e a pedra. Essa pedra, Marcos, ela é pedra de vida, mas ela é pedra que destrói. O negócio é sério. As pessoas brincam com coisa séria. 1 Timóteo 1,8. Eu vou ler só a primeira parte, porque a segunda parte tem uma listagem aqui de pessoas que, né, digamos assim, vamos lá. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Que eu quero ressaltar? A palavra de Deus é maravilhosa. Mas se não tiver dentro da gente, vira uma ameaça para nós e mais. Para nós que queremos falar de Deus, a gente fica chato e somos até ameaçados. Por isso que Jesus falou: se vocês serão perseguidos. Porque imagina, vamos supor que eu não quisesse. A palavra de Deus é o seguinte, camarada, tu tá indo pro inferno. Vamos jogar em pratos limpos? O que é a palavra de Deus? Ou você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ou você vai pro inferno. A galera não quer ouvir isso. Porque é muito sério, muito forte. Só que a gente não. Eu não vou me calar. Eu até virei o ano falando assim: eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto. Eu fecho a porta ali, eu gravo. Aprove a Deus que o Marquinhos ficou um mês aqui, está aqui. Semana que vem não estará. Mas você vê, era para ter mais gente. Era para. Mas, porque é pesada a palavra, eu concordo. Mas vamos dar continuidade. Então eu falei aqui que Jesus é a personificação da palavra. André, onde está escrito? Meu filho me perguntou. Que história é essa, papai? Que Jesus é a palavra? Jesus é aquele homem lá que os romanos falam que era louro do olho azul, que na verdade não era. Ó, em João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Hebreus 1, de 1 a 3,
Eu vou ler essa aqui com calma. Olha que coisa linda. Havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à majestade, à destra da majestade nas alturas. Amém? Então eu já falei aqui da raiz, eu já falei aqui que Jesus é a palavra. Amém? Ariane, confirma, pode falar para mim que horas são? 24? Ô, meu pai, agora vai ser assim, 1 minuto cada um. Ah, que susto. E aí, ó. Ufa, ganhei 10 minutos. Eu vou agora falar um case. Marquinhos é um cara inteligente, vai trabalhar no torno vertical lá. Você é um cara safo. Ariane também. O que é um case? Um case é um exemplo. Eu dei a teoria. Teoria. Vamos colocar Jesus, a palavra de Deus, Jesus como raiz. Depois eu mostrei para vocês que Jesus é a personificação da palavra. Qual é o case? Saul e Davi. Os dois foram ungidos. Só que Saul, quando ele chegou no top dele, ele abandonou a Deus. Ele desobedeceu a Deus. A ordem era: você vai vencer a guerra e não vai pegar nada dessa geração amaldiçoada. O que o Saul fez? Por política, por honra, ele se achou. Ele falou assim: eu sou o rei de Israel e tal. Ele desobedeceu, ele ficou com despojo de guerra e não matou o rei feiticeiro lá. Samuel chegou e falou: ó, obedecer é melhor do que sacrificar. Teu rei não acabou hoje. E Deus não permite ser escarnecido. Vou deixar registrado aqui o texto. Em 1 Samuel 15, 22, Samuel fala para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. O que significa isso? Hoje a gente está aqui, quem está ouvindo, tem o certo e o errado, o caminho da bênção e da maldição. Todo dia a gente acorda e opta por um caminho. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que não vai obedecer, mas vai conseguir aos 45 do segundo tempo recuperar a posição que perdeu. Mas vai ter gente que não vai conseguir. 1 Samuel 16, 7, Samuel escolhe Davi. Davi, eu não vou contar a história toda. Davi era, a princípio, um filho de um casamento de uma outra mulher de Jessé. Ele não era nem contado como filho. E aconselho vocês a estudarem. Tem um seriado na Prime Video, A Casa de Davi. É a coisa mais linda. Quando Samuel vê os guerreiros assim, filhos de Jessé, fala assim: não, nenhum desses é o rei. Tem mais alguém? Aí o Jessé fala: chama o Davi. Chega o Davi, ele encosta em Davi, e aquela coisa linda, fala: você será o rei. Mas o que eu quero dizer? Deus vê o coração, beleza? Não vou me alongar. 1 Samuel 16, 7. Deus não é como os homens. Deus vê o coração. Agora, 1 Samuel 15, 23, Samuel diz assim para Saul: porque a rebelião é como feitiçaria e a obstinação como idolatria. O Saul foi obstinado. Porquanto tu rejeitaste a palavra de Deus, ele também te rejeitou a ti. O que eu quero dizer com isso? Para a gente tomar cuidado. A gente tem o exemplo de Davi e o exemplo de Saul. Que a gente possa estudar. Estuda os pontos fortes de Davi e estuda o que causou a queda de Saul, porque isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Tem gente hoje vivendo como Saul. Foi ungido, foi abençoado, recebeu de Deus, mas amém? Mas eu tenho mania de parar pela metade, mas desobedeceu, se afastou, peitou. E acontece que depois que você peita, meu amigo, se o espírito maligno entrar em você, a investida de Satanás começa com a concupiscência, depois vem o pecado, a tentação, o pecado, a opressão, a possessão e a operação do erro. Até a possessão dá para você buscar uma ajuda e ser liberto. Mas na operação do erro, e eu não vou me alongar aqui,
você está vivo, mas já está condenado. Em homenagem a você, meu amigo Marcos Raposo, que eu nunca vou esquecer que você leu Levítico 9, 22 a 24, em que a gente viu que os levitas fizeram o que tinha que fazer e Deus apareceu. Não vou poder me alongar, mas no livro de Levítico existem uma relação de animais que não podem ser comidos. O peixe que não tem escama, o peixe que não tem nadadeira, o inseto que não salta, tudo isso tem um significado, e eu não vou falar aqui. Mas o camelo e o porco eu vou falar. Por que não pode comer animal que não rumina e animal que não tem a pata fendada? O camelo, ele rumina, ele come, volta. Mas a pata dele não é fendada. O porco, ele tem a pata fendada, mas ele não rumina. O que a gente extrai com isso? Eu sempre brinco com vocês. A palavra de Deus ela é cavada. Ela é cavada. Hoje eu estou falando aqui para vocês, amanhã vocês podem estar passando para o outro. O que é uma pessoa que não rumina? Ela não busca e não entende a palavra de Deus. Ela tem até a pata fendada. O que é a pata fendada? Ela é equilibrada. Ela não faz nada de errado, não. Mas ela não entende, não consegue entender a palavra de Deus. E tem outro tipo. A pessoa entende. Ela entende. Mas a pata dela não é fendada. Ela está sempre caindo. Então, ficou como brinde para você, Marcos. Um dia na usinagem Afonso, o André, em homenagem a Levítico, que tem várias leis que apontam para separar o santo do profano, o puro do impuro, essa questão do camelo e do porco, que a gente possa ruminar como camelo e ter o equilíbrio do porco. Concluindo, que a gente possa deixar Jesus escrever a lei em nosso coração, guardar o nosso coração. Tem um versículo que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Por que eu estou dizendo isso? Gente, quando o coração está desprotegido e vem uma seta, vem uma semente, estraga, é difícil consertar. Conheço muitas pessoas que ficam até traumatizadas. Eu não sou psicólogo. Então vamos guardar o coração dos nossos filhos, tá? Porque dele procede a fonte de vida. Terminando, 3 coisas que eu falei hoje. A importância da gente ter a raiz, tenhamos, em nome de Jesus Cristo, a gente ora ao Espírito Santo para que nos capacite, porque o Evangelho é poder. A palavra de Deus aqui qualquer um pode pegar e falar, mas é o Espírito Santo que chancela. Então, que a gente possa orar, ajoelhar, orar a Deus em nome de Jesus Cristo, pedindo, Espírito Santo, eu quero que tu sejas a minha raiz. Amém? Amar a Jesus é obedecer a palavra de Deus. Então, quero deixar claro, o rabino, o judeu, ele idolatra a palavra. Não é para isso. Mas a lei é boa. Como eu falo que o rabino idolatra a palavra, idolatra a lei. Não matarás, não roubarás. O judeu tem 603 leis e muitos acham que obedecendo às 603 leis, eles chegam a Deus. Não é isso. É pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. Ninguém está discutindo isso. Mas não dá para falar que eu vivo na graça de Jesus e não amar a lei de Deus. Amém? E eu vou terminar aqui, terminar mesmo. Porque o nome da minha filha, Marcos, chama-se Pietra, a segunda. E a terceira, Antonella. A primeira, Vitória. E eu brinquei no sentido de fazer uma homenagem a Jesus. A vitória, 1 Coríntios 15:56, que diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. E Pietra significa pedra, Antonella significa especial. Salmo 118:22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram e rejeitam até hoje Jesus é rejeitado. Ah, mas a igreja está cheia. A igreja, não vou ficar falando de igreja, não, mas não rejeitemos a Jesus. Tornou-se a principal de esquina. Mas eu quero frisar. 1 Pedro 2:6-8 diz assim: por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, que é a Pietra principal, Antonella, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Para vós, portanto, os que credes é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta por cabeça de esquina e uma pedra de tropeço. Mateus 21:42. Nunca leste na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram,
essa foi posta por cabeça do ângulo, de esquina, pelo Senhor. E é maravilhoso. Mas no 44 diz assim: e quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Terminando, Romanos 9, 32. Porque não buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E terminando, João 3,18, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Peço perdão pela dinâmica, culto registrado, vou repetir: raiz, âncora e pedra. Que a gente saia daqui, Marcos, que você saia daqui, Deus te abençoe poderosamente na tua jornada. Você ficou com a gente aqui pouco mais de 30 dias, participou de 3 cultos, que você leve no seu coração. A gente vai viver aqui 70, 80, 90, 100 anos. Vamos morrer. E que a gente tenha uma vida melhor aqui na Terra, ok? Fincando a nossa árvore em Deus. E lembrando que Jesus é uma pedra preciosa, mas que ela é preciosa para o que tem. Quem não tem, ela é uma grande ameaça. Amém? E que a Bíblia, dentro do nosso coração, ela é vida. Mas se ela estiver fora, ela é veneno. Ela pode matar. André, mas que palavra pesada. Eu fico tentando trazer palavras mais leves. Mas eu falo, Deus, é isso? Eu estava no carro rapidamente, estava no carro sem lembrar um versículo. Falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? Me faça lembrar, veio o versículo. Eu estava antes de vir para cá, eu tenho uns livros de apoio. Eu falei, eu vou ler o livro de apoio para ver se é isso. E estava lá, essa da âncora. Então era isso. Culto de sexta-feira encerrado. Peço desculpa para a Rosinha também, Rosinha. Tem que ficar esperando até 1h30 aí. Mas a palavra de Deus é boa. Nós somos abençoados. Então, vamos orar, vamos agradecer por mais este culto abençoado. Sexta-feira, 7 de março de 2025. Beijo, Vitória. Beijo, Pietra. Beijo, Antoniel.